Oi, eu sou Julia Santana e esse é o meu podcast Entre Contradições. E eu estou aqui sorrindo, mas na verdade, para quem está me vendo no vídeo, para quem só está me escutando, eu estou aqui dando um sorriso, mas na verdade eu estou dentro de mim ardendo de estresse, porque essa é a segunda tentativa de gravação deste episódio. Porque o primeiro episódio que a gente tentou gravar, eu perdi o áudio, o microfone não estava conectado, e aí enfim deu errado, aí eu tentei de novo, e aí acabou a memória do telefone, aí eu perdi o vídeo, e aí agora eu tô aqui morrendo de calor. Mas vai dar certo, tá? Esse episódio vai sair. Esse segundo episódio desse podcast vai sair, ou eu não me chamo Julia Santana. Então eu vou fazer esse episódio, nem que seja no ódio, tá bom? Tá bom. Antes de começar, na verdade, eu tenho uns avisos paroquiais pra fazer, ok? Inclusive, começando falando do calor, é o primeiro aviso paroquial que eu tenho pra dar, é sobre esse cenário diferente, porque eu não estou em São Paulo. Porque para quem não sabe, já que eu não me apresentei no primeiro podcast, hoje eu moro em São Paulo, mas eu sou nascida e criada em Aracaju. E a instituição que eu trabalho tem um escritório em Aracaju, então volta e meia eu volto para Aracaju, e é bom que eu fico aqui no apartamento da minha família, da minha mãe, da minha avó, da minha irmã. Então esse cenário é o cenário que provavelmente vai ser todos os cenários de gravação de podcast quando eu estiver em Aracaju. Esse sofazinho aqui, mas depois a gente vai voltar pro cenário oficial desse podcast, que é o do primeiro episódio, que segundo meu amigo Eric, é um, um cenário à la Tiny Desk. Então, esse é o primeiro aviso paroquial, esse é um cenário provisório. Segundo aviso, eu estou com meu computador aqui, eu nem sei se tá saindo na câmera, se tá no enquadramento meu computador, mas por quê? Porque eu fiz uma pauta, tá? Eu fiz uma pauta. Na verdade, assim, tá bem longe de ser um roteiro. Flerta um pouco com a ideia de pauta, tá? Mas, na verdade, é um bando de frase aqui aleatória que juntas eu espero que formem a coerência de discurso da temática que eu quero propor para esse episódio. Vamos ver o que é que vai acontecer, porque eu já gravei esse episódio 2 vezes. Tentei gravar, né? 2 vezes. Nas duas ficaram duas coisas completamente diferentes. E nas duas eu tive a mesma dificuldade, que foi ler as minhas frases, que a Júlia do passado escreveu para a Júlia do futuro, é uma coisa completamente... Eu percebo como eu sou completamente maluca. Porque as coisas que eu escrevo não tem... Primeiro que são altamente engraçadas, tá? Vão ter algumas que eu acho que eu vou até citar diretamente, que foi o que eu escrevi. Pra vocês entenderem o nível, tá? De Lelé da Cuca. Mas eu acho que vai ajudar eu não esquecer de nada, ok? Terceiro, e a gente vai testar também. Se ficar ruim, aí vocês avisam. Na verdade, se esse episódio ficar ruim, o problema não foi a pauta, tá? O problema é o meu estresse interno gravando isso, porque deu muito errado nas primeiras vezes. Terceiro, aviso paroquial. Que aí, na verdade, atendendo aos pedidos e retornos, né? Após o primeiro episódio, que é pra eu me apresentar. Tá, muita gente falou sobre isso, tipo, senti falta da sua apresentação, que, né, se você escutou o primeiro podcast, sabe que por eu não ter feito uma pauta, eu cheguei no final do episódio e eu fiquei assim, gente, eu não me apresentei, não falei em que nave extraterrestre eu vim e cheguei aqui no mundo, na Terra, não contextualizei nada sobre, né, para além de falar do podcast e tal, sobre mim. E aí eu fiquei pensando sobre a minha apresentação, pra trazer aqui como é que eu ia trazer. E a verdade, verdadeira, é que eu tenho dificuldade com a apresentação, tá? Eu acho um negócio altamente esquisito. Eu já acho que a apresentação é meio que um sinônimo de autopromoção. Sabe assim? Eu nunca sei direito o tom pra você fazer a apresentação. Se você faz uma coisa mais prática, objetiva, tipo onde você nasceu, quando anos você tem, seus hobbies, do que é que você trabalha. Ou se você, sabe, só faz aquele tom de... eu faço coisas muito legais, e aí você começa a falar sobre as coisas que você faz de um jeito mais floreado do que elas realmente são, pra você parecer mais legal do que você é de fato. Ou simplesmente é isso, você faz coisas muito legais e aí fica uma coisa, tipo, fica parecendo meio desumilde quando você faz a apresentação. Sabe assim? Ai, gente, apresentação é um negócio... me dá, juro, me deixa angustiada. Assim, no trabalho isso foi uma grande dificuldade pra mim no começo, porque eu tinha que me apresentar bastante, aí tipo, o pessoal dizia, vai Júlia, vai lá, se apresente. E eu ficava meio, eu não sei o que é que eu falo, por onde eu começo, o que é que eu faço, mas eu criei o meu self-pitching
no campo do trabalho, ele tá ali. Mas não é essa apresentação que eu queria trazer pra cá. Entende? Porque aqui tem muito, obviamente, do acúmulo de experiência que eu tenho no campo do meu trabalho e como, e aí já vem um grande parênteses, eu trabalho com impacto e com transformação social numa instituição que chama The Human Project, e eu trabalho lá já vai fazer 6 anos, mas a minha história com impacto e com transformação vem desde que eu tenho 12 anos de idade. Estou nessa trajetória aí mais de 10 anos trabalhando com isso, com projeto social, com a transformação do mundo num lugar melhor, e é exatamente o que eu amo fazer. E isso diz muito sobre mim. Tipo, o meu contexto de trabalho fala bastante da Júlia, do que eu acredito, do que eu penso, das minhas referências, da minha existência no mundo e do ponto de vista que eu tenho. Óbvio. Mas eu também não sou só isso. Tem esse lado Júlia pessoa física que tem outras nuances, obviamente, né? Eu não me descrevo só a partir do meu trabalho, apesar dele tomar grande parte do meu tempo e ser grande parte da minha vida e se concretizar também como um dos meus propósitos pessoais, tá? Mas eu não queria só trazer esse aspecto de apresentação. Então, o que foi que eu pensei para a grande temática desse podcast? Eu falei assim, ó, vou pegar um tema, então, que seria, tipo, uma das grandes temáticas da minha vida, tipo, uma coisa que tá ali conectando os pontos da minha trajetória, porque aí, ao mesmo tempo que eu vou falando desse tema, eu vou também trazendo a contextualização para esse tema a partir da minha vida e dos acontecimentos da minha vida. E isso talvez se constitua, no final disso tudo, na minha apresentação oficial. Captou a ideia? Vamos ver se vai acontecer. A minha proposta temática, e aí finalmente vamos começar, são esses dois lados da balança. A pouca idade e as muitas responsabilidades. E esse é um dos grandes temas da minha vida, porque eu acho que eu fui muito apressadinha. Sabe assim, vixe, agoniada toda. Nasci com, sei lá, 7 meses, minha mãe pode confirmar, muito prematura. Comecei a falar muito cedo, por isso que eu tagarelo demais até hoje. E isso foi se repetindo como um padrão na minha vida, que basicamente eu sempre tive muita pouca idade e sempre ocupei espaços, acessei lugares, estive em rolês, em grupinhos da amizade, do trabalho, do que seja, com pessoas com mais idade que eu. Todos os lugares que eu adentro... Meio lá ele, né? Que horror, ai Jesus. Não, vamos focar. Eu sempre fui, talvez, tipo, a mais nova ali. Não sempre, assim, na minha escola, obviamente, quando você tá na sala de aula, você tá com seus amiguinhos da sua mesma idade. Mas aí eu também tinha meus grupinhos da galera dos anos mais, sabe, acima, dos mais velhos. Então, assim, eu sempre tive isso do ser a mais nova nos contextos onde eu tô. E todo mundo sempre me faz a mesma pergunta. Tipo assim, às vezes eu falo minha idade. Tipo, eu tenho 23 anos. A galera fica meio tipo, como assim você tem 23 anos? Eu tenho amigos até hoje que... Meus grupinhos de amigos de pessoas que têm, sei lá, 5 ou 6 anos a mais que eu. Sempre que eu falo minha idade, eles sempre relembram que eu sou, tipo, muito nova. E eles ficam, tipo assim, como assim, Júlia? E é muito engraçado porque, como eu sempre fui muito nova nos contextos que eu estive, eu sempre fiquei assim, eu quero ficar mais velha. Sabe, eu tinha um pouco de vontade de ficar mais velha. De fazer, tipo, pelo menos uns 22 anos. Eu tinha esse marco na minha cabeça. Que com 22 anos ia ser a transformação. Sabe, assim, que quando eu tivesse 22 anos, aí as pessoas iam entender que eu não tô tão nova. Mas aí isso não aconteceu, porque as pessoas foram envelhecendo junto comigo, e aí eu continuo sendo a mais nova. Então, desapeguei um pouco desse rolê, tá? Desapeguei, mas não é por isso que eu não vivo as contradições justamente de ser muito nova e estar nesses lugares, convivendo com essas pessoas. E isso gera camadas de reflexões na minha mente, que é basicamente o que eu quero trazer aqui pra gente poder conversar. Eu não respondendo a pergunta que todo mundo me faz, que é tipo, como é que você é tão nova e você faz tanta coisa? E você, sei lá, hoje eu tenho 23 anos e na instituição que eu trabalho, que eu já tô há 6 anos, então isso foi uma construção, não foi algo do dia pra noite. Hoje eu sou uma das lideranças da organização, eu lidero a minha equipe, eu tenho pessoas da minha equipe que inclusive têm mais idade do que eu, que são, tipo, as minhas lideradas, que têm em mim como a referência de liderança deles, os meus pares dentro do instituto, são pessoas, os outros líderes, né, das outras equipes, são pessoas que têm mais idade do que eu, e todo mundo fica me perguntando toda vez que eu vou pra uma reunião. E, gente, a verdade é que a resposta é, eu não sei. Eu acho que é justamente por eu não saber que eu consigo estar
entende? Que eu consigo ser. Porque eu não fico muito pensando sobre quantos anos eu tenho. Tipo, eu tenho 23 anos e eu tô fazendo. Não, tipo, eu faço a coisa. Eu vou lá e faço o meu trabalho. Eu vou lá e faço a minha reunião. Eu vou lá e me comunico com as pessoas que eu tenho que me comunicar. Eu vou lá e tô aqui gravando esse podcast. Mas eu não tô gravando esse podcast pensando, eu tenho 23 anos. Como se isso significasse alguma coisa. Ou como se significasse que eu não tenho conhecimento suficiente pra fazer um podcast como esse. Ou que se significasse, sei lá, qualquer outra coisa. Não é nisso que eu foco. Entende? Eu foco no fazer a coisa em si. E aí, vamos ver o que ela vai dar. Então, acho que isso, desapegar um pouco dessas caixas e desses rótulos, é bom porque te faz, né, andar. Mas não é porque eu não penso sobre isso que eu não sofro, tipo, certas consequências, digamos assim, de ter essa dissonância entre a minha idade e os contextos onde eu estou. E aí eu estava pensando, quando foi que eu fiquei consciente de que existia isso, que eu era muito nova, que eu tava, sei lá, tipo, à frente do meu tempo. Nossa, eu não me imagino dessa forma, tá? Isso é. Vamos fazer terapia aqui coletivamente. Márcia, se você tá ouvindo isso, amanhã a gente fala sobre isso na terça-feira. Inclusive, eu queria dar esse contexto, tá? Agora é segunda-feira, são 6:30 da manhã. Eu estou gravando aqui esse episódio. Porque já vou trabalhar. Mas tudo bem. Era o tempo que dava. O que é que eu tava falando, gente? Nossa, eu me perco, tá vendo? Eu começo a fazer meus parênteses e aí eu escapo. Que eu sou à frente do meu tempo. E aí eu tava pensando quando foi que eu parei pra pensar sobre isso. E eu tava assim, será que foi quando eu me mudei pra morar sozinha? E eu fiquei tipo, agora sim eu tô entendendo que eu tenho muitas responsabilidades. Porque com 17 anos eu saí de Aracaju, fui pra São Paulo. Não era o meu plano, eu tinha plano de estudar fora, de fazer faculdade nos Estados Unidos, mas enfim, pandemia, muitos contextos, não consegui a bolsa de estudos que eu precisava e peguei minha nota do Enem, fui pro lugar mais longe que eu conseguia e enfim, tipo, que eu achava também que fazia sentido, e esse lugar foi a USP, então eu formei em marketing na Universidade de São Paulo, na EASH USP, Viva Campus, Zona Leste, e eu tava assim, será que foi ali que eu entendi que eu tinha muitas responsabilidades? Porque logo depois também uns anos depois, que é, no caso, o lugar que eu estou hoje, tipo, hoje eu provenho para mim mesma, entende? Tipo, pago minhas contas, pago meus boletos, tipo, tenho essa independência financeira e isso também, obviamente, me traz muitas responsabilidades, porque se eu não trabalho, eu não recebo meu dinheirinho, logo eu não pago meus boletos, logo eu não tenho a vidinha que eu tenho em São Paulo. Então, obviamente, isso vai agregando camadas de complexidade a essas responsabilidades que eu tenho. Mas muito antes disso, eu já tinha essa cabeça de pensar nas responsabilidades. Muito por quê? Porque parte do que constitui essa coisa que eu chamo de eu tem uma coisa da autocobrança muito forte. Então eu sempre me cobrei muito. E nessa coisa de eu me cobrar muito, eu sempre lidei de maneira, tipo assim, com uma grande responsabilidade tudo que eu entregava, tudo que eu fazia. Então, se eu tinha que fazer uma prova, era 100%. Eu queria, sabe, até chegar num lugar de perfeição que não existe, mas era um pouco isso da minha cabeça, sabe? Eu me dedicava demais, eu botava tudo de mim. E então eu sempre lidei com as coisas de uma responsabilidade muito grande, entende? Pra tudo que eu me metia ali, eu fazia o meu 100%. E eu falei que eu comecei a minha jornada no Impacto, eu tinha 12 anos de idade. E eu paro pra pensar, tipo, isso eu era uma criança, entende? Eu era uma criança que estava como voluntária no grupo de apoio a crianças com câncer, ou seja, com outras crianças. E na época o que eu sabia fazer, que no caso era dar aula de inglês, que era o que eu fazia lá toda terça e quinta, dava aula de inglês para as crianças. Gente, mas assim, pra mim não era brincadeira, entende? Pra mim era assim, uma alta responsabilidade. Eu tinha uma responsabilidade afetiva, sabe? Emocional e de comprometimento com aquela galera. Mesmo tendo 12 anos de idade. Hoje, quando eu paro e penso, eu fico tipo, gente, eu tinha 12 anos de idade e eu tava fazendo aquilo. E aí, tipo, 2 anos depois, 3 anos depois, eu virei presidente do Onda do Bem, uma organização daqui de Sergipe. Que era assim, era museu, mas um monte de gente jovem junto, se autorregulando, criando suas próprias regras e formas de operar e criando projetos e indo para outros municípios fazer projeto social. E tipo assim, eu tinha 14 anos de idade, 15 anos de idade. Júlia, como não sei. Entende? Eu fui fazendo, nem me paralisou, mas também nem me impulsionou, pra mim apenas era. Mas tem uma coisa que me pegava. E isso foi uma das coisas que me atormentou. O fato de eu estar naquela liderança, sendo um tipo de referência, fazendo aquilo que eu estava fazendo,
fez com que eu me podasse bastante em relação a ser jovem e viver coisas de jovem. Isso daí me pegava, tá? Eu tinha uma culpa muito grande em, por exemplo, fazer coisas irresponsáveis, ou cometer erros, ou, sei lá, ser jovem, entende? Inconsequente, vamos viver tudo o que há pra viver, vamos nos permitir. Eu tinha essa coisa, essa dificuldade, essa trava. E tem uma imagem muito boa de uma história que eu vivi que pra mim ilustra isso muito bem. Eu fiz ensino médio brasileiro e americano, né, o high school, e parte do processo ali de fazer o high school envolvia alguns intercâmbios, de você passar, na época que é verão lá, né, tipo summer, você ia lá e fazia umas aulas de verão, tipo esse intercâmbio, e a primeira vez que eu fui eu tinha 14 anos de idade, também muito nova, no grupo que eu tava indo, eu era a mais nova do grupo de brasileiros que estavam indo pra lá, conhecia, tipo, poucas pessoas que estavam indo, era numa universidade, na Universidade de Nevada, em Reno, primeiro ano que eu fui, né, acho que era 2017, 2017, tinha 14 anos, um baby, aquela coisa, mas eu fui lá pra aprender, pra me dedicar, fazer as aulas, fazer e acontecer. Fui muito animada e tal. E aí, chegando lá, num dos primeiros dias de intercâmbio, a gente tava num dormitório que os universitários ficavam. O dormitório tava até um pouco vazio, porque quando é verão, muita gente viaja lá, né? Mas tinha uma galera que ainda tava lá na universidade. E parte dessa galera que tava na universidade, e que tava inclusive no mesmo dormitório, no mesmo corredor de dormitório que eu tava com as meninas que eu tava dividindo apartamento, era, amor, ninguém mais, ninguém menos do que o topo da cadeia alimentar da vida universitária nos Estados Unidos. Você sabe quem é o topo alimentar da cadeia da cadeia alimentar da vida universitária dos Estados Unidos? O time de futebol americano. O time de futebol americano. E não só o time de futebol americano, porque exatamente no quarto do lado do meu, cada quarto ficavam 3 pessoas. Uma das pessoas que estava nesse quarto era ninguém mais, ninguém menos do que o capitão do time de futebol americano. Ele mesmo, o dos filmes, o quarterback, o principal, a mesma posição que o ex-marido da Gisele Bündchen jogava, sei lá se ele ainda joga. Não sei muito bem o que é que significa isso, tá? Não sei o que é que ele faz, não entendo muito sobre futebol americano, mas eu sei que tem essa construção social, né? A gente sabe que Hollywood fez um pouco disso e tem essa coisa. Um dos primeiros dias, o que é que acontece? Bate na porta e chama. Eu e as meninas que eu tava dividindo apartamento, falou, vai ter uma festa aqui do lado, tá? No quarto do lado. Se vocês quiserem vir, eu sei que vocês estão chegando aqui pra fazer esse intercâmbio e tal. Se quiser, né, colar, é isso. Vem com nós, a porta vai estar aberta. Gente, você não sabe a minha reação. Eu fiquei em pânico. Assim, eu não fiquei em pânico porque eu fiquei tipo, ai, que legal, né? Não, eu fiquei em pânico porque ele me chamou pra fazer uma coisa de jovem. Porque assim, como assim ele tá me chamando pra uma festa? Tipo, eu vim pro intercâmbio, eu vim estudar. Se eu for pro... Eu já fiquei... é catastrófica, né? Eu já fiquei pensando, mas e se eu for e cometer, tipo assim, uma grande irresponsabilidade? E aí eu sou, tipo, expulsa do país, como é que fala? Deportada. Eu juro. Eu falei, não pode, não posso me permitir. Não posso me permitir ser jovem nesse tanto. Eu tô no intercâmbio, eu vim pra estudar. Tipo assim, pânico, total. Obviamente, o que é que vocês acham? Não fui pra festa. Não tenho essa vivência pra contar pra vocês. O intercâmbio foi maravilhoso, fiz várias aulas incríveis, foi muito legal, foi uma grande experiência. Mas esse tipo de coisa eu não vivi. Por quê? Eu não me permitia viver esse tipo de coisa. Porque eu achava que isso, por algum motivo, ia indicar algum tipo de responsabilidade a fazer, sei lá, eu perder o meu direito de estar sendo tão jovem nesses locais, fazendo o que eu tava fazendo. Inclusive, eu dei um nomezinho, tá? Pra esse tipo de coisa. Em minha homenagem a uma querida que eu queria ser muito amiga, que é ela. Ninguém mais, ninguém menos que Maísa, que tem, sei lá, a mesma idade que eu, tá aí desde os 3 anos de idade trabalhando. Então eu até me sinto, sabe, muito pequena pra falar de ser jovem e ter muitas responsabilidades diante da minha diva, Maísa. Inclusive, se você estiver ouvindo esse podcast, vamos ser amigas. Me manda um zap, por favor. Tudo isso eu chamo de, o quê? Efeitinho Maísa. Nós que começamos muito cedo nas coisas e ficamos com esse alto senso de responsabilidade. A gente acha que a gente não pode sair do script e ser, sei lá, perfeitas. Entende? E tem uma coisa agravante, que é essa geração 20 e poucos, a minha geração, os meus pares. Acho que pensando em geração
do que era ser 20 e poucos anos há um tempo atrás, tem sido cada vez mais heterogêneo. E Maísa tá aí pra mostrar. Que é do tipo, ela tem a mesma idade que eu e tá milionaríssima, sei lá, sabe? Tem empresas e tudo e tal. E está no que a gente chama de lugar de sucesso, socialmente, pelo que a gente entende que é sucesso. Enquanto tem, sei lá, amigas minhas, por exemplo, que estão casadas, que tem amigas que moram na casa dos pais, tem amigas que moram sozinhas, tem amigas que estão fazendo faculdade, tem amigas que não estão fazendo faculdade, tem gente que está trabalhando e é estagiário, mas tem gente que está trabalhando e já é gerente, e tem gente que está casado com filho. Entende? Tá cada vez mais heterogêneo, e aí cada vez mais a coisa da comparação acontece, e aí cada vez mais a gente não sabe qual espectro a gente ocupa, do ser muito jovem, do ser muito responsável do que é que a gente tá fazendo, e fica cada vez mais, tudo mais esquisito, e tudo isso eu chamo de quê? De efeito Maísa. Um parênteses aqui, tá? Quero criar 2 quadros nesse podcast, que eu sei que vocês gostam da minha cabeça aleatória, que foi um grande sucesso do primeiro episódio, as minhas aleatoriedades, e aí eu resolvi criar 2 quadros. E agora que eu falei de Maísa, eu lembrei. Nem tá na pauta, gente. Eu tinha até esquecido de botar, foi até bom. Eu acho que foi até bom ter regravado esse podcast, que eu vou lembrar de botar esses quadros na pauta. Que é o Frequências da Semana, o primeiro quadro. E o segundo quadro, que são coisas que eu odeio. Lembrei que eu quero falar do Frequências da Semana, de quem está na minha cabeça com a frequência de pelo menos uma vez por dia eu penso nessa pessoa ao longo dos meus dias, dessas últimas semanas. Antes era o Gregório do Vivier. Pra você que ouviu o primeiro episódio do podcast, sabe que eu estava com o Gregório do Vivier passando pela minha cabeça pelo menos uma vez por dia. Mas agora ele deu espaço a um novo ícone. Que sim, eu vou surpreender agora. Tá, é ele. Ninguém mais, ninguém menos que Ronaldinho Gaúcho. Gente, juro. Gente, juro. A Netflix lançou uma série documental da vida e vivências e histórias de Ronaldinho Gaúcho. E eu assisti com a minha irmã. E o que eu posso dizer é que agora eu não paro de pensar nesse ícone da aleatoriedade que é Ronaldinho Gaúcho. Inclusive, ele pode ser o símbolo do quadro Frequências da Semana. Na minha cabeça, é exatamente ele. Que ele representa tudo de aleatoriedade, que é um pouco do reflexo da minha cabeça. Sabe assim? E eu não paro de pensar nele. Mas aí você me pergunta, mas Júlia, o que é sobre ele? Né? Tipo, primeiro que eu descobri várias coisas. Eu sou uma pessoa, eu gosto de futebol. Eu torço aqui em Sergipe pro Confiança e também pro Corinthians. Depois que eu me mudei pra São Paulo, eu me senti na obrigação de escolher um time de São Paulo pra torcer também. E aí, o Corinthians, não tem jeito. E eu gosto. Só que assim, eu não tenho memórias antigas de futebol, porque eu nunca assisti muito na minha casa. Tipo, nunca teve muito esse contexto do futebol. Então eu sempre tive muito distante. Eu nem lembro das últimas Copas direito. Acho que essa Copa... Não, talvez a Copa passada eu tenha uma memória ou outra. 22, né? Mas antes disso eu não tenho memória nenhuma. Que inclusive já vem aí o meu primeiro choque no documentário de Ronaldinho Gaúcho. Que, gente, vocês sabem, ele jogou com o Ronaldo Fenômeno e eles ganharam juntos a Copa de 2002? A última Copa que a gente ganhou foi 2002? Acho que foi 2002. Gente, eu não sabia dessa informação. Eu não sabia dessa informação, juro. Eu fiquei assim, como assim ele jogou com o Ronaldo Fenômeno e eles juntos jogaram? Porque eu tinha o quê? A ideia de que ele... Inclusive, vem aí a contradição do podcast. Eu tinha a ideia de que ele era muito mais novo que Ronaldo Fenômeno. E aí eu achava que eles não tinham jogado juntos, porque na minha cabeça ele era muito mais novo que Ronaldo Fenômeno. Então logo eles não tinham, né, coexistido na mesma equipe. Lá vai eu, o quê? Os meus preconceitos sobre o quê? Sobre jovens ocupando espaço. Eu nem sei se um é muito mais jovem do que o outro, mas eu tinha isso na minha cabeça. Eu ficava tipo assim... E eu acho que sim, tá? Eu acho que Ronaldo Fenômeno é um pouco mais velho que Ronaldinho Gaúcho. Eu acho que sim. Enfim, mas eu não juro, gente, eu fiquei em choque. Pra mim foi chocante saber que eles jogaram juntos. Tipo, no mesmo time. E ganharam a Copa. Eu posso estar... Eu acho que eu tô soando muito burra agora, né? Tipo, completamente maluca de não saber o time da Copa do Penta, né? Enfim, não sabia, tá? Não sabia, fiquei em choque. E aí, outra coisa que eu fiquei em choque é que o Ronaldinho Gaúcho jogou com o Messi no Barcelona, quando o Messi tinha, tipo assim, 17 anos de idade, era um jovenzinho com altas responsabilidades, que tava ali trilhando a trajetória dele. O primeiro mentorzinho dele no Barcelona foi quem? Ele, o nosso rei da aleatoriedade. O nosso rei da aleatoriedade, Ronaldinho Gaúcho. Gente, juro,
Olha, isso e muito mais. Eu adorei o documentário, tá? Me diverti bastante conhecer sobre essa figura. Não sei se ele é problemático, porque tudo que eu sei sobre ele está naquele documentário. Então, assim, se ele for uma pessoa altamente problemática, bom, eu também não tenho muito juízo de valor pra fazer sobre a pessoa dele. O que ficou em mim é que todas essas aleatoriedades, em que ele é uma figura altamente icônica, porque ele é. É isso, porque ele tem essas vivências muito engraçadas, que ele tá sempre com a mesma cara. Ele tem aquela mesma. Ele tá sempre sorrindo, daquele mesmo jeito, driblando o povo, fazendo gol, perdendo gol, saindo de time, indo pro time. Enfim, Ronaldinho Gaúcho. E aí a gente vai pro segundo quadro desse podcast, que é pra eu falar sobre coisas que eu não gosto, tá? Coisas que me incomodam, coisas que eu odeio. E aí, quem concordar comigo, a gente faz um clubinho das pessoas que odeiam isso. Quem discordar, paciência. Até porque eu sou essa pessoa, né? Do viver no extremo. Ou eu amo muito uma coisa, ou odeio muito uma coisa. É difícil pra mim a coisa do meio termo, sabe? E quando eu odeio mesmo. Esse final de semana eu tive uma conversa com meu chefe e eu fiquei pensando, nossa, eu vou levar isso como uma coisa que eu odeio no segundo episódio, no quadro das coisas que eu odeio. E vem aí, tá? Porque eu vou trazer uma nomenclatura. Foi ele que cunhou, na minha perspectiva, foi o meu chefe que cunhou esse extrato social de tipo de pessoa, essa caracterização, tá? Que é o incompetente com iniciativa. Sim, esse tipinho de pessoa. Vamos falar sobre eles? Sobre os incompetentes com iniciativa. Eu tenho essa dificuldade com a incompetência no sentido de... Eu sou uma pessoa que me dedico muito a tudo que eu faço. Quero fazer bem feito. Mas tem gente que tá nem aí pra nada. Sabe aquela pessoa que não tá nem aí pra nada? Que tudo que faz mal feito. E faz... Não é porque ela tem dificuldade, porque ela tá começando, porque ela... Não. É por qualquer outra coisa. Ela não faz um negócio bem feito porque ela não quer se dedicar, porque ela tá com preguiça que seja. Porque ela tá infeliz com a vida dela, porque brigou. Mas ela tá ali. E a incompetência dela vai te atingir. Entende? Entende o que eu tô falando? Toda vez que a gente precisa resolver algum problema e a gente encontra no meio do caminho uma pessoa que não tá ali a fim de ajudar a gente a resolver o problema e que vai continuar sendo assim. Ai, como isso me irrita, gente. Meu Deus, que dificuldade que eu tenho com isso. Sabe o que é pior? Além da pessoa incompetente ali naquele contexto, que ela tá sendo obrigada a tá ali, muito provavelmente, trabalhando naquele lugar, convivendo com você. Não sei, que ela tá ali por obrigação, porque alguém mandou, porque ela precisa, por necessidade. Então ela tá compartilhando a incompetência dela por necessidade. Mas tem um incompetente com iniciativa, que é aquele que compartilha a incompetência dele, sem entender que ele é incompetente, mas tá ali puxando o bonde. Entendeu? Tá ali falando nos stories. Tá ali com um monte de seguidor. Tá? O incompetente com iniciativa, entende? O incompetente que tá puxando movimentos. Que tá, de fato, sei lá, influenciando as pessoas, atingindo um monte de gente. Esse aí, meu filho, daí não tem como piorar. Daí não tem como piorar. Porque a pessoa que tá fazendo besteira e tá achando que tá, ó, abalando. Gente, alguém tem que avisar. Alguém tem que avisar. Se me perguntar, eu aviso. Tá? Se passar um pra mim na frente da rua, eu falo, amigo, ei, melhore. Ou, ei, pare aí de fazer o que você tá fazendo. Estátua. Vamos brincar de parar um pouquinho, porque não tá ajudando, tá? Sua incompetência só tá atrapalhando a vida das pessoas. Esse papo que a gente teve foi muito no contexto do nosso trabalho, né? De impacto, de investimento social, que tem muita gente por aí que, enfim, tem muito dinheiro, não sabe o que fazer com dinheiro, vai inventar de fazer projeto social sem nunca ter feito e acaba piorando, vamos dizer assim, a vida das pessoas ali na ponta, nas suas comunidades, nos seus projetos, nos seus territórios, porque a pessoa vai lá sem saber o que é que ela tá fazendo, aí depois ela faz um monte de merda, e aí quando ela sai de lá, as pessoas que estavam ali vivendo as suas vidas tranquilas, ganharam um pouquinho de esperança, achando que aquela pessoa ia melhorar a vida delas, e aí quando essa pessoa vai embora, a vida delas continua igual ou pior, e aí foi que a pessoa ferrou mesmo com a vida completamente daquelas pessoas. Então assim, se você não sabe o que fazer, não sai de casa, entendeu? Se você for incompetente, melhore suas iniciativas. Vai aprender um pouquinho de sair de casa, tá bom? Vamos voltar pra nossa pauta. Falar exatamente o que tá escrito aqui, tá? Na minha pauta. O que a Júlia do passado escreveu pra Júlia do futuro falar aqui. Abre aspas. Ai, que vergonha. Ser bonita e ser nerd. Ou melhor, ser nerd e ser bonita. Fecha aspas. Vamos falar sobre isso. Que não era pra ser uma contradição. Entende? Uma coisa não contradiz a outra. Mas na minha cabeça era assim. E aí vou trazer mais um fato sobre mim. Sobre pequena Júlia. Que aí, né?
ao longo do meu crescimento. A gente sabe que na escola, que é o primeiro lugar que você recebe um rótulo na sua vida na escola, tá? Porque quando você tá na sua família, você é o quê? Filho da sua mãe e do seu pai. Ok. Mas quando você tá na escola, você tá dentro de um outro ambiente social. E aí, no ambiente social, a gente tem, sabe, né? As partes da pirâmide. Digamos assim. Igual o cara do futebol americano é o topo da pirâmide. Na escola, a gente tem um pouco disso. A gente tem um grupo dos populares. A gente tem um grupo dos bonitos. A gente tem um grupo dos ricos. A gente tem um grupo dos atléticos, do povo que gosta que é bom nos esportes. E a gente tem um grupo deles, o meu grupinho, o grupo dos nerds. E aí, crescendo, sempre estive nesse grupo dos nerds, porque eu sempre fui muito CDF. Não muito porque eu nunca fui muito de cultura pop, jogar videogame e tal. Não era tanto, tipo, sabe, navego por esse universo. Mas não era tanto por isso. Era por conta do meu desempenho acadêmico, vamos dizer assim. Não me considero por eu ser, tipo, CDF, que eu sou assim, inteligente. Porque eu acho que, né, hoje a gente já sabe que existem muitos tipos de inteligência e essa forma que a gente tem de educação muito tradicional, mas exclui grande parte das pessoas por conta da forma das pessoas diferentes de aprender do que inclui. Mas eu me dava bem. Por algum motivo, essa estrutura mais quadradinha, acho que deve ser pela minha cabecinha metódica, funcionava. E eu entendia de fato. E eu amava, tá? Pode me julgar, amava balancear uma equação química, um mol 6 vezes 23, uma báscara, uma dinâmica, uma lei de Newton. Amava, me botavam pra fazer uma prova, uma múltipla escolha, um justifique sua resposta, que eu amava, tá? Inclusive, o que eu gostava menos era, sei lá, tipo, geografia. Sabe assim? Adorava, principalmente exatas. Gostava muito. Então eu tava dentro dessa camada social, né? Da galera ali, nerd. E aí, quando você sabe que você é nerd, e aí eu era também, tipo, além de ser nerd, eu tinha essa coisa de ser desprovida de beleza, tá? Não é que assim, era, tipo, eu não tinha problema com isso, eu não me olhava no espelho e ficava, ai, que horror. Não, adorava. Tava ali, sempre estive muito de boa comigo. Porque, inclusive, um personagem, para além de Márcia, que é a minha psicóloga, uma personagem que já foi apresentada aqui, tem um personagem que capinou o mato pra Márcia poder entrar na minha vida, que foi o Dr. Luiz, o meu primeiro psicólogo. Acho que a primeira sessão que eu fiz com o Dr. Luiz eu tinha 7 anos de idade. E aí o trabalho que a gente veio fazendo junto fez com que eu nunca tivesse um grande problema com a minha autoimagem. Mas eu sabia que na classificação social, bonita não era um adjetivo que chegava nem perto da minha pessoa. Usava aparelho, inclusive um beijo do Dr. Djalmi, me ajudou demais. Tô aqui com meu sorrisinho, que, né, hoje adoro, maravilhoso, mas até chegar nesse nível, foram muitos anos de aparelho. Então eu sabia que beleza não tinha, eu falei, vamos desenvolver as outras coisas, né? Eu sou boa de falar, adoro tagarelar, aí fui ficando um pouquinho mais simpática, aprendendo a, sei lá, fazer amizade. E aí me especializei nisso. Sabe assim? Me especializei na parte do estudar e tirar nota boa e na parte do falar com a galera. Mas aí houve a virada de chave. Inclusive pós o meu intercâmbio. Eu acho que eu tinha, tipo, sei lá, 16 anos. Eu acho que foi quando o glow up começou a acontecer. Que foi quando eu tirei o meu aparelho, tirei aqueles ferros da minha boca. E aí o resultado ficou legal. E aí eu comecei também, tipo, sei lá, a encontrar mais o meu estilo. Acho que eu também ia sair um pouco mais de casa. Eu era meio reclusa demais. E aí, enfim, fui, né, desabrochando, florescendo. E aí vocês não sabem o que aconteceu. Aconteceu a mesma sensação interna que aconteceu quando o menino do futebol americano foi me chamar para ir para a festa que ia ter no dormitório ao lado. Eu fiquei em pânico. Em pânico. Minha gente, eu fiquei em pânico. Ah, Julia, por que você ficou em pânico? Porque eu falei, gente, eu tô ficando bonita, eu vou ficar o quê? Burra. Gente, juro, eu pensei isso. Ai, meu Deus, que vergonha de falar isso, mas eu acho que vai ser importante. Eu espero que alguém esteja se identificando com isso, por favor. Porque senão eu tô me expondo à toa. Gente, eu juro, eu tava crente de que eu ia começar a ter o meu glow up, que eu ia ficar burra. Que eu ia desaprender a coisa da báscara. Que eu ia desaprender a balancear a equação química. Até que eu acho que eu desaprendi um pouco, mas não porque eu fiquei mais bonitinha, mas porque eu parei de usar isso diretamente na minha vida. O ponto não é esse. O ponto é o mecanismo por trás disso na minha cabeça. Que é, eu preciso escolher. Ou eu sou uma coisa, ou eu sou outra.
Da mesma forma de ou eu sou, vivo a minha juventude, sou inconsequente, ou eu tenho as minhas responsabilidades, eu tinha essa coisa de ou eu sou nerdola, ou, né, eu fico mais bonitinha, mais agradável, ali nesse quesito da beleza. E aí, quando a gente vai mergulhar nessas dualidades, você fica assim, nossa, quem foi que falou pra gente que a gente tinha que escolher esse tipo de coisa? E aí eu queria até resgatar uma coisa da minha vida nerdola. Ali, lembra na matemática, quando a gente dava conjuntos? Que a bolinha, o conjunto A, o conjunto B, o conjunto C, que aí tinha uma hora que as bolinhas se encontravam e a gente tinha a interseção? Eu achava que eu não podia ser a interseção, que eu tinha que ser o conjunto isolado, ou uma coisa ou outra. É claro que isso acomete mais as mulheres do que os homens, creio eu. Pode acometer também um homem ou outro, uma coisa assim. Mas eu, enquanto uma pessoa que foi socializada como uma mulher, eu sei que isso tá muito mais pra gente do que pros caras. Que a gente precisa escolher o que é que a gente é. Os homens, eles podem ser esses grandes unicórnios, né? O homem bonito, interessante, inteligente, que faz o que... Quando eu e as minhas amigas, uma vai apresentar o cara que tá saindo pra outra, a gente já começa aqui, ó, a acumular aquele tanto de adjetivo. Não sei se quando os caras vão falar das meninas que eles estão saindo, eles falam nesse acúmulo de adjetivo. Vai falar, não, ela é bonita. Não, bem sucedida. Sabe assim? Tipo, tem que escolher uma coisa. Aí eu fico pensando, quantas caixas, né, a gente não se bota? Porque isso é se botar na caixa. Mas vamos fazer um pacto aqui? De verdade? Sobre essa coisa da caixa? Vamos fazer um pacto? Eu, você, ouvintes do podcast do Entre Contradições. Aqui a gente vai rasgar a caixa. Tocar fogo na caixa. Chutar a caixa. Tirar a caixa da nossa vida. Ou pegar a caixa e usar a caixa pra botar areia e botar seu gato dentro da caixa. Ou botar seu cachorro pra brincar com a caixa. Mas a gente não vai entrar dentro da caixa. Tá bom? Não tá permitido entrar na caixa. Vamos sair da caixa. Ai, meu Deus do céu. Só de pensar, eu já fico pensando eu dentro da caixinha, assim, toda espremida. Meu Deus, coitada da pequena Júlia. Porque isso que eu tô falando é muito em retrospectiva. É claro que isso ainda reverbera em mim um pouquinho, vez ou outra. Mas isso mudou bastante. Inclusive essa coisa da juventude, né? Todo esse trabalho que eu venho aí fazendo com Márcia, que eu comecei com o Dr. Luiz, foi evoluindo. Foi evoluindo. Então hoje você pergunta aos meus amigos, eu tenho essas responsabilidades. Eu tô no trabalho, eu sei que eu sou a Júlia agora, hiper responsável, que vai dar tudo de si e que, sabe, que as outras pessoas estão ali, que elas contam comigo, eu vou lá e eu entrego. Mas é a mesma Júlia que vai sexta-feira, gatinha na balada, se divertir com as amigas, e ir pra roda de samba, e se divertir, ser jovem, e se permitir errar, e acertar depois, e aprender, e é isso. Shots, shots, shots. Sabe assim? A mesma pessoa que tá na reunião de negociação com o CEO XYZ, que é um pouco da vida que eu vivo no meu trabalho, porque eu represento essa grande instituição altamente séria, com um trabalho altamente sério, com muitas pessoas que confiam em mim, que confiam no meu posicionamento, que confiam no meu trabalho, eu vou lá e eu faço acontecer. Mas é a mesma pessoa que vai lá e que também erra, que também é jovem, que também... Sabe, eu preciso disso. Essa é a verdade. Porque se tudo der certo e a expectativa de vida se cumprir, e você, meu amigo também que tá nos 20 e poucos, e a gente for viver o tanto que a gente vai viver ainda, e a gente for ficar só vivendo de pular etapa, e não viver um pouco das etapas, acabou pra nós. Entende? Acabou pra gente. Como também se a gente for ficar sempre desconfortável e culpado por ser uma coisa e também ser outra, por ser ambíguo, por ser complexo, por ter interseções, acabou pra gente. Entende? Acabou pra gente. Aí eu fico pensando, vamos ser, gente, sabe o quê? Vamos ser um pouco mais como um Ronaldinho Gaúcho. Vamos ser viver mais como um Ronaldinho Gaúcho, driblando os desafios dos adversários, fazendo gol no fim do dia, e mesmo se não fizer gol, um sorriso no rosto. Ei, ei, essa foi boa. Porque talvez, sendo um pouco mais como o Ronaldinho Gaúcho, driblando os desafios e fazendo gol no final, ou não, e sorrindo, a gente pode ser mais como quem também? A nossa amiga Maísa. Porque assim a gente vai viver a vida um pouco mais leve, e talvez a gente, o quê? Chegue no sucesso da nossa querida amiga Maísa. Anotou? Anota aí, amor. Me siga pra mais dicas. Vai arrastando pra cima. Mas de verdade, essa coisa da caixa, ela nada mais nada menos significa que a gente tem que se permitir viver quem a gente é e não ficar se fantasiando do que a gente deveria ser. Vamos fazer esse pacto
de amadurecimento coletivo, da gente começar a acumular os adjetivos, parar de subtrair, entende? Começar a entender que a gente é um pouco de cada coisa e começar a se sentir confortável com isso. Por muito tempo, eu não me permiti ser tudo ao mesmo tempo. Ser um pouco de cada coisa. Eu já falei isso tanto com as minhas amigas, que eu achava esquisito ser um pouco de cada coisa, ser isso e também ser aquilo. Mas, gente, pelo amor de Deus, quem foi que falou que não pode? Gente, quem foi esse homem? Foi um homem, certeza foi um homem, tá? Certeza foi um homem, homens não se ofendam, mas certeza foi um homem que criou esse negócio, tá? Mas eu sinto que tem amigos meus também que se aprisionam dentro de caixas parecidas com essa. E o pacto aqui é, acabou. Não vamos fazer mais isso. Aos poucos, vamos começar a hackear esse sistema. Porque no fim do dia, sabe o que é que isso significa? Sabe onde é que isso impacta? Impacta em dois elementos muito importantes pra gente na nossa constituição enquanto seres humanos, que é o pertencimento e a identidade. A gente é muito feito disso. E a nossa felicidade, digamos assim, nosso índice de felicidade está muito atrelado a isso. O pertencimento e a identidade basicamente constroem a gente, sabe? A identidade é como é que a gente se vê, quais são os elementos que nos compõem. E o pertencimento, sabe? Quando a gente se sente segurinho naquele lugar. E se a gente abala isso, se a gente abala esses elementos, não tem jeito. A gente não vai se sentir confortável na nossa própria pele. E são justamente esses elementos que fazem a gente ser quem a gente é. Isso é muito engraçado, que hoje eu penso, antes, eu chegava numa reunião, né? É isso, eu sou líder, eu sou referência da minha equipe. Mas mesmo assim, quando eu ia eu cheguei num lugar de me entender como liderança e me sentir confortável, digamos assim, tipo, dentro de casa, tipo, dentro da instituição. Mas quando eu saía para fazer reuniões com outras pessoas e eu sentava para conversar, para negociar com pessoas que tinham muito mais tempo de experiência que eu, que o tempo que eu tinha de vida, a pessoa tinha de carreira. Eu ficava, gente, mas o que é que eu vou acrescentar? Entende? O que é que eu tenho para acrescentar? Tempo de carreira, com certeza, não é. Um pouco sim, porque eu trabalho com impacto desde os 12 anos de idade. E às vezes eu ia conversar com uma pessoa que trabalha há 20 anos, tudo bem, mas com finanças. E que não entende tanto de impacto de investimento social. Então, talvez ali, olhando por alguma ótica, eu tivesse mais experiência do que aquela pessoa, principalmente naquele setor, né? Mas eu não via dessa forma. Mas eu ficava me questionando, o que é que eu vou agregar? E sabe uma coisa que eu entendi no fim do dia? É que qualquer roda que você entre, qualquer conversa que você esteja, sabe o que é que você tem pra agregar? O seu ponto de vista diante das coisas. Porque a única coisa que a gente tem que nos diferencia completamente da outra pessoa é o nosso ponto de vista. No sentido de, o conjunto de fatores que nos formaram, o conjunto de referências que a gente tem, o nosso pai, nossa mãe, nossos amigos, as coisas que a gente viveu, as coisas que a gente gosta, os filmes que a gente assistiu, as músicas que a gente ouviu, é isso que compõe esse elemento POV, esse POVzinho especial que cada um tem e que não tem como copiar. E se você tá querendo copiar por algum motivo, se você tá olhando Maísa e tá dizendo, putz, eu acho que eu deveria ser um pouco mais assim, tá um pouco... Tipo, você pode ter pessoas como referência e querer evoluir, mas entenda que não adianta ser um protótipo, uma caricatura mal feita de uma outra pessoa. É muito mais legal você trabalhar no seu próprio POV e mostrar para as pessoas, em todas as rodas e reuniões que você sentar, sobre o seu ponto de vista. Quando você ouvir alguma coisa de alguém falando na reunião, a primeira referência que aparecer na sua cabeça, o primeiro estalo que der, é isso que é a sua reação àquilo, e provavelmente vai ser uma reação diferente das outras pessoas. Pode ser parecido, pode até ter uma outra pessoa naquela roda que pense muito parecido com você, mas não vai ser sempre. Não tem como ser completamente igual, porque é exatamente isso que você agrega, independente da idade que você tenha. É claro que por eu ser jovem, e aí fica também a dica para as pessoas minha geração, eu parto do princípio que só sei que nada sei. Eu acho que isso não deveria parar, tá? Eu acho que isso não é coisa de jovem, de adulto, de idoso. Não acho que eu só sei que nada sei tem idade. Fica aí a dica. Porque a gente tá sempre aprendendo e evoluindo e a vida anda e as coisas mudam. Mas principalmente pra gente, que tem pouquinho tempo de vida, né? Partir do só sei que nada sei é muito bom. Entender que a gente não sabe ainda o que é que vem muita coisa nova por aí, que a gente sabe uma coisa ou outra, a gente tem que botar nosso conhecimento pra fora, as coisas que a gente sabe. Mas partir do princípio, sabe, da ignorância e não da arrogância,
abre muitas portas. E eu acho que, parando pra refletir agora, já elaborando com vocês, o fato de eu sempre ter sido muito nova e ter entrado, talvez, nos espaços que eu entrei, tem a ver com eu sempre ter partido desse princípio. Não que eu era essa bichona que sabia de tudo, mas que eu ia aprender, ia fazer acontecer, ia transformar em algo meu. Ia transformar no meu conhecimento. Partir da ignorância e não da arrogância. A partir do princípio que você vai ter muito ainda a evoluir, independente da sua idade. Mas que isso também não te faz menor. Não faz a sua voz valer menos, não faz as suas opiniões serem menos, não faz você, sei lá, ter menos credibilidade. Porque o seu ponto de vista só você tem. E ele é seu. E aí eu tenho uma imagem muito boa. Esse podcast já tá se encaminhando pro final, mas eu tenho uma história também, uma imagem que, gente, eu levei isso pra terapia por 1 ano e meio. Que é o meu All-Star. Quando eu me mudei pra São Paulo, basicamente, eu tinha 2 sapatos. As minhas Havaianas e meu tênis All-Star. Pelo menos era a única coisa que eu usava. Ou tava de Havaiana ou tava de All-Star. E aí, obviamente, no ambiente do trabalho, eu não ia de Havaiana, eu só usava All-Star. Você pensa lá, pequena Júlia, 17 anos, quando eu fui para São Paulo, a minha missão dentro da instituição era começar a criar a equipe de captação e de relacionamento institucional do THP em São Paulo. E por mais que eu ainda fosse uma mera estagiária, eu era a pessoa que tinha sim, para ir para os eventos, para ir para as reuniões, para falar com as pessoas. Era eu, não tinha mais ninguém. Então ia eu, pequena Júlia, minha calça jeans, minha camisa por dentro da calça e meu All-Star para todos os espaços que eu tinha que ir. Evento, reunião, negociação, que seja. E aí você pensa que era eu, 17, 18 anos de idade, indo para uns lugares de gente chiquérrima, as mulheres lá de salto, os caras de terno, os coquetéis com champanhe, e eu e meu All-Star. E eu levava isso pra terapia, de verdade. Semana sim, semana não, eu falava com Márcia sobre essa caceta desse All-Star. Que depois eu fui entender que era só uma analogia a eu me sentir não pertencente a esses espaços. E esse All-Star era como se fosse o símbolo da minha juventude que me fazia distante desses lugares. E isso me causava 2 efeitos, tá? Esse do não pertencimento que me levava pra esse estado mental de sensação de tristeza, de incapacidade. E um outro extremo da revolta. Teve uma vez que eu fui numa reunião e o cara, sei lá, falou alguma coisa como, tipo, novinha, tipo, jovenzinha. Sabe assim? Ah, vamos deixar a jovenzinha falar. Tipo, quando ele foi me dar a palavra, ao invés de, tipo, deixa a Júlia falar. Porque ninguém falou pra a outra moça que tava na reunião, que tinha, sei lá, 40 e poucos anos, vamos deixar a adultinha falar. Ninguém falou isso, né? Mas comigo, vamos deixar a jovenzinha falar. Eu lembro que eu fiquei revoltada. E aí eu fui na minha terapia e falei pra Márcia, a culpa é do All-Star. Eles não aceitam uma pessoa usando um All-Star com meu estilo, com meu jeitinho de ser. Não, eles não dão ouvidos a pessoas assim. Mas eu vou quebrar o sistema, eu não vou parar de usar o All-Star. Spoiler. Hoje em dia eu não uso mais All-Star. Eu uso o meu sapatinho da Vert, totalmente Faria Limer. Mas não por causa disso. Não por causa disso. Porque meu estilo foi mudando e tudo bem. E eu acho o Vert bem mais confortável do que o All-Star. Mas não é, esse não é o ponto, esse não é o parênteses. A questão é, tipo, eu fui mudando, mas eu fui mudando de dentro pra fora. E não de uma pressão de fora pra dentro. E o que eu falava muito na minha terapia, quando eu tava muito revoltada, e que minha terapeuta volta e meia falava, tipo... Ela, na verdade, só ficava em silêncio, olhando pra mim. Mas teve uma vez que ela me falou um negócio. Que é assim... Se você não vai buscar seu espaço a partir do jeito que você se veste... E isso impacta, tá? O jeito que você se veste. E hoje, eu, obviamente, presto atenção nisso. Eu fui amadurecendo, isso foi evoluindo. Você pensa que isso eram as reflexões da Júlia de 18 anos de idade, né? Faz uns 5 anos que eu passei por isso. Mas, e na época, pra mim, era só revolta. Hoje eu entendo que a gente tem que se adequar, e se adequar é importante, ajuste é importante, e rever é importante. Antes eu tinha muito mais problema em fazer ajustes, mas eu lembro que a minha psicóloga falou assim, procure a sua outra forma de se posicionar, de mostrar que você vai fazer acontecer, de mostrar que você tem credibilidade, que você vai entregar. E aí eu fui fazendo isso, através da minha maneira de posicionar, da minha maneira de falar, da minha maneira de comunicar, das ideias que eu tinha e das minhas entregas. Tudo que alguém me pedia eu entregava. E eu criava o quê? Confiança nas pessoas. Com o tempo foi passando, obviamente a minha imagem, a minha identidade foi refletindo um pouco mais. Mas, sei lá, eu gosto de tatuagem. Eu tenho uma outra tatuagem.
E eu não vou... Houve um momento, assim, muito rápido, que eu pensei, tipo, putz, eu já sou tão nova, eu vou fazer tatuagem, isso só vai piorar na hora que eu vou fazer reunião. Mas, gente, é a expressão de quem eu sou. E é um negócio que eu gosto genuinamente, adoro. Por mim, eu virava um gibi, mas aí a minha avó ia me matar, então não vou fazer isso. Mas, assim, não é sobre isso, tá? E aí fica a grande reflexão disso tudo. Não é porque você é uma referência, ou porque você tem muitas responsabilidades e você tem pouca idade ou não. Porque às vezes, sei lá, você não tá nessa. Você não se sente mais tão jovenzinho quanto eu me sinto jovenzinha, mas não é por isso que você não pode tropeçar. Porque a vida não é linear, o tropeço é importante, ser um pouco inconsequente é importante também, entender que você vai e depois você vai voltar, dar passo pra frente, dar passo pra trás. Tudo isso faz parte da complexidade do processo humano e das contradições da existência. Tá? E um recado aí, quem for jovenzinho ou quem não for e tá descrente da vida, da humanidade e do universo. Realmente o mundo tá estranho, tá? Ele tá estranho, a gente liga a TV, tá estranho, a gente abre o Instagram, fica vendo notícia, tá estranho, tá esquisito. Mas pelo menos pra mim, tá? Uma coisa que eu levo pra mim, e essa é a minha maneira de olhar o mundo, esse é o meu ponto de vista diante do mundo. Eu sou uma otimista, realista. Otimista realista, já diria que é Suassuna que fala isso, talvez. Não sou muito Saramago. Saramago era super pessimista, né? Não sou Saramago. Eu prefiro ser... Acho que é Suassuna que fala que é otimista realista. Eu prefiro ser assim. Primeiro porque eu tenho muito tempo de vida, né? Como eu falei, se a expectativa de vida se concretiza e eu for ficar aqui me lamuriando no pessimismo, acabou pra mim, né? Acabou pra mim, acabou pro mundo. Porque alguém tem que se movimentar achando que isso daqui vai dar certo em algum momento. Pelo menos em algum momento isso daqui vai dar certo. Então já começa daí. Tá? Já começa daí que eu acho que a gente, nós jovenzinhos, a gente não tem que perder a esperança, porque de certa forma a gente é o legado de fazer isso daqui um lugar melhor. E se a gente for aqui coexistir por mais anos e anos, mas pelo menos 60 anos, vamos fazer isso da melhor maneira possível. Então essa é uma escolha que eu tenho. E eu acredito muito nas pessoas jovens, e acredito muito nessas lideranças jovens, acredito que tem que ter mais e mais referências assim sim, porque só assim a gente consegue falar de legado, de transformação desse mundo num lugar melhor. Essa é a verdade. E isso independente da geração. Acho que essa geração, digamos assim, que desses jovenzinhos que eu tô falando, tipo, a minha geração, tem que se apoderar disso. As outras têm que confiar também que a gente é capaz de fazer esse tipo de coisa. E parar de não querer ser tudo ao mesmo tempo. De não ter essas interseções. Cada vez mais a gente vai ter que lidar com essas interseções e a gente precisa se acostumar. Então não vamos negar nossa existência ambígua, vamos abraçar as nossas ambiguidades, as nossas diferentes frequências que é viver. Vamos fazer igual o Ronaldinho Gaúcho, sair driblando tudo isso com um sorriso no rosto. No final a gente vai fazer um gol e vai atingir o sucesso da nossa amiga Maísa. Isso mesmo, não vamos ser incompetentes com iniciativa. Vamos ser pessoas vestidas de nós mesmos, acreditando na nossa própria competência e fazendo acontecer. Independente do peso das responsabilidades. Vamos tentar levar isso da maneira mais leve possível e não ficar acrescentando camadas de dificuldade a isso tudo. E mesmo que as camadas de dificuldade, elas vão aparecer, vamos lembrar, driblar as camadas de dificuldade, igual o Ronaldinho Gaúcho, dribla seus aniversários e no fim das contas faz um gol e ganha a Copa ao lado dele, Ronaldo Fenômeno. Esse foi mais um podcast do Entre Contradições. Espero que tenha feito sentido para todos vocês que estão assistindo ou ouvindo esse podcast. A ideia é que seja um pouco de entretenimento, mas que entre o entretenimento, essas pontinhas de reflexão virem sementes dentro de vocês e que isso de alguma forma possa reverberar e agregar para alguém e que faça sentido. Espero também que tenha ficado um pouco mais claro a minha apresentação. Acho que à medida que os outros episódios forem acontecendo, isso vai ficar cada vez mais e mais claro. E é isso, deixem a sua curtida, o seu comentário, ativem sininho, faça aí as coisas que tem que fazer. Se você tá no YouTube, se você tá no Spotify, em cada plataforma você tem que fazer coisas diferentes. Mas vamos lá, ajudar a amiga de vocês e te vejo no próximo episódio do Entre Contradições.